Então, como estamos estudando, observamos que um dos aspectos centrais dentro de um planejamento estratégico é justamente desenhar um conjunto de objetivos e as estratégias para atingir os objetivos. Então, o objetivo está relacionado ao alvo a ser alcançado dentro de um campo que nós desenhamos como a meta, e a estratégia é como se fosse a flecha, o caminho, né, o roteiro. Então, para cada objetivo, eu preciso traçar, em média, 3 vias ou 3 caminhos. Isso não é uma regra definitiva, mas é uma ideia geral de que nós podemos atingir o mesmo objetivo, no mínimo de 3 formas diferentes. Né? Então é preciso que a gente tenha 3 estratégias, de forma que se a gente vê que uma delas também não vai dar resultado, a gente pode mudar o roteiro de ação durante o desenvolvimento do processo para atingir os objetivos e chegar aos resultados. Isso então é o que a gente conhece como sendo a BSC. Aqui a gente tem alguns exemplos de mapas estratégicos, né? Então, o que é essa BSC no final? É a construção de um conjunto de indicadores dos processos em desenvolvimento que são balanceados entre si. Então, ela é um tipo de ferramenta utilizada no planejamento estratégico, dentro da estratégia organizacional, né? E eu escolhi essa aqui como ferramenta para construir com vocês, porque ela permite, ao mesmo tempo, né, abordar o processo de trabalho, construir uma estratégia com indicadores, né, então já vai gerando indicadores que depois vão servir para a gente avaliar o projeto em todos os seus momentos. E a terceira questão é porque a BSC é uma das mais aplicadas ferramentas na gestão do setor público. Como muitos de nós estamos destinados a atuar no campo do setor público, na iniciativa da educação, né, do setor público, é bastante interessante que a gente conheça as ferramentas que são mais comumente usadas, né, especialmente em esferas do governo federal. Esses indicadores são indicadores de cunho organizacional. É a ideia de que a gente, para poder desenvolver uma boa gestão, a gente precisa ser capaz de medir. E a gente precisa ter um indicador, que é um instrumento de medição. Né? Então, ele tem uma medida e uma métrica. Né? Então, ele é uma medida e, ao mesmo tempo, ele tem uma ferramenta de medição. Né? Então, os 3 elementos do indicador são medida, contexto e métrica. Os indicadores organizacionais, então, eles são a soma desses 2 elementos, né, a métrica e a medida, e eles visam, né, uma aferição, uma valoração. Né? Então, a gente aplica o indicador para entender como ele produz, né, efeitos a partir de um determinado padrão dentro de um contexto, ou seja, eu produzo um padrão de ideias, ou seja, eu quero atingir entre isso e isso, e eu aplico isso dentro de um contexto de desenvolvimento de um projeto. Né? Ele significa também que ele permite, ao final do processo, construir o quê? Um juízo de valor, né? Sobre o resultado ou mesmo sobre o próprio indicador. Né? E ele pode ser observado lá no fim, o próprio indicador pode ser ele mesmo avaliado, e a gente poderia dizer, esse indicador foi válido, ele realmente é valioso para atingir os nossos fins, foi o indicador adequado que a gente escolheu, enfim. Né? Portanto, por isso que eles são tão usados nas avaliações institucionais, nas avaliações do setor público, porque eles não apenas fazem medições, mas eles são instrumentos avaliativos. Né? Então, por exemplo, um indicador como grau de satisfação, né? Ele não é só um conjunto de carinhas assim que a gente marca ali, estamos satisfeitos, muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, né? Ele também é um indicador que está ligado a uma medição de cunho subjetivo. Então, muitas vezes tem a ver com a expectativa que a pessoa tem em relação a uma organização, a expectativa que ela tem em caráter moral, ético, né, do ponto de vista mais subjetivo, enfim. Todos esses elementos podem entrar aí, né? E os indicadores são usados o tempo todo,
nos processos de trabalho, nas organizações, nas instituições, na construção de políticas públicas, nas instituições em geral, né, seja de saúde, de cultura, de finanças, né, etc. e tal. Mas, no nosso caso aqui, os indicadores são utilizados fundamentalmente na construção de projetos, né, no progresso, no desenvolvimento, no andamento e na eficácia, né, no atingir de um resultado de um projeto. A gente tem os indicadores financeiros, então a gente vai falar um pouquinho dos 4 indicadores da BSC. Os indicadores financeiros sempre foram aqueles considerados assim, os mais importantes, que seriam aqueles indicadores que nos permitem avaliar, né, os resultados a partir do que? De uma monetização, de uma precificação e de uma monetização, transformar em moeda todas as nossas ações. Então, a gente valora financeiramente todas as ações de um projeto. Então, quanto vale cada uma das ações? Em termos dos recursos aplicados, dos custos, né, dispendidos e dos resultados obtidos. Então, por exemplo, eu posso pegar e avaliar financeiramente a minha equipe de trabalho, quanto vale os profissionais que eu contrato para trabalhar comigo. Eu posso avaliar o nome do meu negócio, a marca da minha empresa, né, ou o meu nome pessoal, por exemplo, no caso, quando a gente está trabalhando no microempreendedor individual, então a marca é o próprio indivíduo, eu posso fazer uma avaliação dessa marca individual. Né? E eles desempenham realmente um papel de permitir a gente compreender a evolução financeira de uma atividade, ou seja, se ela está em processo de expansão ou em processo de declínio. Né? Mas os indicadores financeiros não são suficientes para dar conta, né, de todas as coisas que a gente vive dentro de um projeto. E é por isso, então, que surgiu a BSC, que é a ideia de balancear os indicadores financeiros com um conjunto de outros indicadores, né, para que a gente possa compreender, né, o indicador financeiro num contexto mais amplo, né, de avaliação e de medição. É por isso que eles são bastante significativos e permitem que a gente tenha um desenho muito mais qualitativo do que apenas quantitativo do funcionamento de uma organização, né? Ou seja, de como a cultura daquele grupo está desempenhando, qual é a performance realizada pela cultura daquele grupo durante o processo de desenvolvimento de um projeto. Então, a gestão estratégica, com o planejamento estratégico, vão fazer o uso dessa ferramenta que é o BSC. Né? E aí a gente vai lembrar, então, que a gente vai, quando a gente está fazendo o planejamento estratégico para depois pensar o projeto, a gente inicia pela primeira etapa, que a gente chama de missão, depois visão, para desenhar as estratégias que vão permitir o atingimento dos nossos objetivos, com indicadores e metas. É o que a gente fez até agora, o tempo todo. Então, a missão e a visão, né, são traduzidas em objetivos, né, que se transformam em indicadores no atingimento de metas. Né? Então, é um processo de tradução. Né? E ele é traduzido em 4 instâncias, os indicadores, né, em 4 perspectivas. A perspectiva inicial é aquela que envolve aprendizado, processos de inovação, crescimento interno, funcionalidade, né, organização da cultura de grupo, inventividade, aquisição de conhecimentos. Então, por exemplo, cursos de capacitação, qualificação, reuniões de equipe, né, grupos de trabalho, todos esses elementos, né, distribuição de tarefas e especialização frente às tarefas, tudo isso está ligado a aprendizado e inovação dentro de um projeto, né, e dentro de uma organização. Depois nós temos os processos internos, né, que é justamente o funcionamento interno. Então, é a gestão do funcionamento interno. Então, como está o fluxograma de trabalho? Esse organograma, ele representa realmente o que as pessoas fazem? As posições que as pessoas ocupam no organograma desenhado são aquelas efetivas, são aquelas reais? Então, processos internos nos permitem criar indicadores para avaliar o desempenho da estrutura funcional. Né? Depois, a gente pensa nos usuários, no público, nos receptores, nos clientes, nos consumidores. Né?
que já então inicia uma avaliação de um ponto de vista externo, já não é mais interno. Então, os dois anteriores são internos e esses agora são externos, né? É um ponto de vista externo avaliado pela satisfação, né, em relação ao resultado, né? Ou seja, o feedback do usuário, é o feedback do público em relação ao meu espetáculo, em relação às minhas aulas, né? É o meu cliente me dando um retorno sobre o meu atendimento, por exemplo, né? E depois, então, os indicadores financeiros que revelam, então, o desempenho financeiro desse projeto, como é que está sendo aplicados os recursos em todas as etapas de um projeto, né? A perspectiva financeira, então, é mais ampla do que propriamente simplesmente só ver o resultado em termos de rendimentos, a lucratividade, né? São muito mais em relação, né, à maneira como há uma aplicação financeira e uma distribuição, né, escalonada, né, fracionada das aplicações financeiras em face das demandas vindas em relação às metas, né? Então é um processo, né, de organização da receita, né, como ela se compõe, como é que a gente faz uma distribuição, né, da receita em subgrupos de tarefas, né, subgrupos de trabalho, né, a relação entre o custo de todo o projeto, né, e o custo, por exemplo, de maquinários, de equipamentos, de uma locação de um espaço de ensaio, o que representou aquela locação daquele custo daquela de sala de ensaio. Houve uma melhoria no trabalho do grupo, aumentou a produtividade, os ensaios renderam mais, né? E tudo isso também envolve uma gestão dos riscos, né? É óbvio que a gente observa aqui que o contexto é bem mais amplo do que simplesmente fazer uma demonstração financeira como numa forma do contador. Então, um contador, quando um projeto, quando um grupo, quando uma equipe vai fazer uma contabilidade, por exemplo, né, para prestar contas de um financiamento, de um edital, etc. e tal, o contador vai fazer o quê? Ele vai fazer uma demonstração contábil, né, de como o dinheiro foi aplicado. Aqui, a BSC permite, né, pensar não só a aplicação, mas a dimensão qualitativa dessa aplicação, né, os efeitos, né, em relação à gestão, em relação à produção, em relação à equipe, né, ou seja, uma concepção mais ampla da saúde das finanças do grupo. Os clientes, né, como falei, da satisfação, né, não podem ser vistos apenas num viés comercial. Eles têm que ser pensados como usuários, interlocutores, interatores, como público, por exemplo, de um espetáculo, né? E no caso, por exemplo, quando a gente fala da gestão pública, o atendimento ao público em geral. Então, quer dizer, a presença do cidadão no sentido mais amplo, né, daquele que é acolhido por essa estrutura de gestão pública. Os processos internos, né, então, como falamos, né, é justamente referido a toda a qualidade, né, das operações, das atividades, né, o fluxograma do trabalho, o organograma do grupo, né, a distribuição de tarefas, a hierarquização dos pertencentes, né, dos integrantes da equipe, né, a distribuição por percentual de produtividade, a capacidade organizativa que está instalada, está funcionando essa organização, né, esse fluxo de trabalho é o fluxo correto, né, e como isso se efetiva efetivamente. Né? E o aprendizado, inovação, crescimento, que é o nível inicial, na verdade, então eu comecei lá do final e fui voltando, né, refere-se exatamente isso, né, ao grau de investimento na qualificação, na capacitação, na motivação, na satisfação da equipe, né, na qualidade do trabalho, na efetividade do engajamento, na produtividade, né, atingida, né, representa também, né, as articulações criativas, né, entre os colaboradores, né, enfim. E isso então vai formar, ao final, agora, ao invés de simplesmente uma aplicação de um indicador financeiro e uma precificação, né, e uma transformação monetária, em uma lógica monetária, uma monetização de tudo, então agora eu vou ter um mapa estratégico estabelecendo uma interação entre esses quatro planos de indicadores, né, e a maneira como eles conversam com a missão do projeto, com a visão dele, com os valores que eles estão agregando.
né? Essa análise organizacional da BSC ela pode ser combinada com outras ferramentas que a gente vai adquirindo com o tempo. Então a gente pode montar um fluxograma, então para poder entender o fluxo, por exemplo, de tarefas, né? Então fluxograma, primeiro isso, depois aquilo e tal. Então a gente vai usar essa estrutura do fluxograma. A gente pode usar uma matriz de poder, por exemplo, para entender, né, as forças, né, o embate entre forças internas e forças externas, né, que são aplicadas, né, num determinado momento. Então, por exemplo, né, se a gente está falando de avanço do setor público, avanço dos editais, avanço dos fomentos, a gente tem um agente externo, né, atingindo diretamente a economia de um grupo e os seus projetos. Então a gente vai poder analisar esse aspecto aí também, né? E depois, então, a gente vai estabelecer, né, os macro-objetivos que estão associados sempre, né, à missão e aos valores, né, e à visão do grupo. Bom, a partir disso, eu tenho os indicadores, eu vou construir, então, as estratégias, né? Então, quais são as estratégias? Então, eu vou pegar cada um deles e eu vou, então, montar de 2 a 3 estratégias de ação, né? Então, o que, que eu faço? Eu tenho um macro objetivo, eu penso como é que eu vou construir estratégias para atingir, né, esse macro objetivo. Eu determino quais são os indicadores, ou seja, como é que eu vou avaliar, isso aqui vai ser avaliado de tal maneira, por exemplo, índice de satisfação, índice de resultado, né, número do público, dos espetáculos, quantas pessoas assistiram, né, por final de semana, quantas pessoas assistiram somente aos sábados e somente aos domingos, etc. e tal. Então, tudo isso vão ser elementos que vão formar os indicadores, né? Que estão associados às metas, e as metas vão, então, lá no final, tudo isso vai se transformar num plano de ação, onde nós teremos o projeto estratégico de um grupo. Né? Efetivamente, a gente vai ter aí um conjunto de outros elementos que vão sendo acrescentados. Né? Então, a gente vai pensando elementos como responsabilidade social, por exemplo, né? Então, questões de caráter racial, questões de caráter de gênero, elas vão se tornando fundamentais. Então, hoje a gente vê que alguns editais eles já estabelecem, né, a questão das políticas de cotas dentro de um edital. Então, hoje a gente tem um edital público para ingresso na universidade que ele tem em paralelo, na sustentabilidade de todo esse programa, uma política de cotas, né? Cotas sociais, cotas raciais, né? Que fazem parte de um amplo espectro da responsabilidade social. Sustentabilidade ambiental, avanços no campo da tecnologia, então P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, algo específico, por exemplo, quando o edital é destinado a uma questão bem específica, por exemplo, uma atuação em grupos sociais, né, então uma demanda de serviço social associada ao campo da cultura, né? Aspectos de marketing, por exemplo, então como é que o marketing vai ser desenvolvido, aplicação da marca, etc. e tal. Logística, como é que as operações, então, eu vou fazer um circuito, nós vamos viajar com espetáculo, então a gente tem que ter uma logística, né? Desde a logística de como vão viajar os artistas, o elenco, e como vai viajar o cenário, por exemplo, né? E a parte do ferramental técnico, né? Então nós vamos levar tudo, nossa própria luz, nossa própria mesa de som, etc. e tal. E aspectos jurídico-legais que são tremendamente importantes, né? Que vão formar também essa visão mais adiante desse conceito de artista burocrata. Bom, é importante, né, no finalzinho desse processo, reconhecer que há uma diferença entre o conceito de projeto e o conceito de processo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente está falando de processos e não de projetos, e algumas vezes a gente quer falar de processo, mas está falando de um projeto. Então, os processos, né, eles são sequências de ações, né, de atividades. Então, são sequências de ações que acontecem dentro de uma organização, de um grupo, de uma companhia, né, de um grupo de dança, de um grupo de teatro, enfim. E eles vão gerar um tipo de gestão. Então, a gente tem a gestão de projetos e a gente tem a gestão de processos, ou a gestão por processos, né? Significa, né,
que a gente tem formas de organização interna do trabalho e formas de estruturar a própria organização, desenhando-se um organograma funcional, ou seja, então como é que é essa matriz de distribuição da hierarquia de poder dentro do grupo. E isso é bem importante. A gente vai perceber que essa hierarquização pode ser mais horizontal ou menos horizontal e mais verticalizada. Ela pode abordar modelos altamente transversalizados, né? Então muito dinâmicos, onde as pessoas vão atravessando funcionalidades por demandas e não por cargos e hierarquia, né? Então a gente por complementaridade de ações, né? Então a gente vai percebendo e portanto muito mais processual, né? Menos hierárquica, e a gente então vai percebendo isso, né? Até chegar ao que a gente chamaria, que seria o modelo mais contemporâneo, né? Da gestão, que é a gestão por processo e não a de processo, né? Que seria um modelo onde a gente teria o mínimo de estruturação hierárquica, né? Então blocos e grupos de trabalho que as equipes se montam e se desmontam constantemente de acordo com demandas, né? Sem uma alocação específica, sem uma extrema burocratização. Ela chega a ser, vamos dizer assim, radicalmente um certo modelo oposto ao da gestão burocrática, que a gente conhece muito das estruturas do poder público, que são altamente burocratizadas porque elas têm uma funcionalidade e as funções são pré-definidas. Então, uma pessoa, quando faz um concurso para ser professor numa escola, por exemplo, num município, vai fazer um concurso para uma determinada área de conhecimento, vai atuar num determinado conjunto de disciplinas e ali vai ter um regramento. Então, eu tenho uma gestão burocrática do cargo. Né? A gestão por processos pensa, por exemplo, né, que a gente tem interfaces constantes e a gente vai se alocando de acordo com as demandas e as dinâmicas processuais que vão ocorrendo, né? Então, as organizações baseadas em óticas mais tradicionalistas, que a gente chamaria de óticas clássicas, elas são muito mais voltadas a situações hierárquicas e de autoridade, não é de autoritarismo, mas é de posições de poder, né? Papéis extremamente bem definidos e de uma formalização das relações profissionais, né? Entre os agentes, uma hierarquia formal, né, dessas relações, né? O que é muito parecido, como eu falei, com a abordagem burocrática. E contemporaneamente a gente pode pensar em fronteiras muito mais abertas, sistemas mais abertos, né? Ao invés de eu pensar no meu papel e na minha função, eu penso na equipe como um todo e nos resultados. Para esse processo, quem é a pessoa mais adequada para o desenvolvimento ou para a coordenação dessa performance de processo? Né, para atingir os resultados, as finalidades. Então, são perguntas diferentes. Eu vou utilizar, por exemplo, uma valorização muito mais qualitativa. São ferramentas qualitativas, né, de observância, então, de flutuação, portanto, da posição dos indivíduos, dos agentes dentro do conjunto, né, organizacional. Então, é uma forma com fronteiras, né, muito mais porosas, assim, né, e tal, e portanto, assim, se a gente pensa em estruturas mais tradicionais, que têm maior regramento, que são mais hierarquizadas, né, que estabelecem procedimentos específicos para cada grupo e subgrupo, aqui a gente então tem uma espécie de continuidade, né, que depende muito mais, né, da atuação, da performance dentro de um contexto, né, e como determinadas qualidades são aquelas que vão nos ajudar fundamentalmente a atingir as metas. Né? Então, portanto, os processos eles permitem a gente compreender melhor a estrutura daquele grupo de trabalho, daquela organização, como é que funciona, né? Então, vejam, quando a gente pensa em montar um projeto para uma escola, a gente tem que conhecer a estrutura da organização. Quando a gente pensa em montar um projeto, né, para uma pesquisa, né, num programa de pós-graduação, a gente também tem que conhecer o que? As linhas de pesquisa, né, como o programa está estruturado. Ao conhecer a estruturação do programa, né, eu consigo compreender como é que eu vou me inserir nesse programa. Né? Se via processo ou via uma estrutura de poder mais burocratizada. Então aqui é um pouquinho isso, né, para a gente entender que essa distância hoje, né, nós não podemos falar exclusivamente de uma estrutura clássica, né,
mecanicista ou até do tipo bem orgânica, né, mas que seja extremamente verticalizada, né, altamente hierarquizada, horizontalizada, mas por equipes, por departamentos. Então a gente poderia pensar uma estrutura departamental é uma estrutura do tipo clássico, ou estruturas contemporâneas, né, de trabalho, onde as pessoas são muito mais engajadas, né, por questões, né, não por um departamento, mas, por exemplo, por setores dinâmicos, muito mais fluidos, pelo tema mesmo, né, por aquilo que está envolvendo o próprio processo. Né? E isso tudo nos leva a refletir sobre o conceito de valor. Né? A valoração é justamente aquilo que afeta, né, e dá a plasticidade de todo o processo. Né? Aquilo que permite diferenciar. O processo valorativo diferencia o engajamento e o grau de compromisso e o grau de afetação que as partes interessadas têm em relação a um projeto. Então, quem são os stakeholders? Os stakeholders, como vimos, é uma tradução, né? Não é muito bacana, mas é a que a gente tem no Brasil, partes interessadas de negócio, que pode envolver desde pessoas diretamente relacionadas a pessoas indiretamente relacionadas, pessoas simplesmente afetadas por uma atividade. Né? Então, são todas aquelas pessoas que são afetadas direto ou indiretamente. Né? A gente vai ver que existe uma diferença entre o stakeholder e o shareholder. Né? O shareholder que é aquele que é um investidor, né, direto. Né? Então, ele tem um interesse basicamente financeiro no projeto, no negócio, etc. e tal. E o stakeholder, ele é aquele que ele tem um interesse porque na medida em que ele é impactado, então a gente tem que analisar o grau de impacto. Né? Aí que a gente vai dizer quem é que está na primeira linha de impacto. É como a gente jogar uma bomba, então aqueles que estão mais à frente, ou então incendeia um lugar, né? Um evento traumático, gigantesco e tal, por exemplo, como esse que nós vivemos. Tudo isso tem os stakeholders que estão na esfera mais imediata e aqueles que são afetados indiretamente, né? Às vezes em camadas muito distantes, mas ainda assim são afetados. Então, todas as organizações, elas se distribuem em formas sistemáticas, então são sistemas extremamente complexos, né? E os sistemas, todos eles, possuem processos em andamento. O tempo todo há formas de encadear, de colocar em cadeias lógicas por sequência de ações, de atividades, né? Então, eles têm entradas e saídas, então eles são também tem uma limitação, mas essa limitação não é só dada pelo tempo, é pela funcionalidade da atividade propriamente dita, né? E é a soma de todos esses elementos encadeados que vão desenhar a própria concepção do sistema que a gente está lidando. Né? Então, o processo é a forma como vamos consumindo os recursos, gerando serviços, gerando produtos, né? E é dentro dos processos que nós vamos capturando, né, a dimensão valorativa, porque é assim que as pessoas, então, são os processos de trabalho, né, cotidianamente, divididos em blocos de ação, que vão determinando a capacidade de percepção do valor. É difícil a gente poder abordar o valor global de alguma coisa. Então a gente vai abordando esse valor a partir desses fragmentos, né, que a gente vai chamar aí de processos. Basicamente seria um pouquinho assim um tipo de esquema. A gente tem uma estrutura que são as organizações, né? As organizações são formadas por sistemas. Todos os sistemas se distribuem em diferentes unidades processuais, em vários processos, e os processos são compostos por unidades de ação. Então, se eu tenho um sistema, o sistema tem 4, 5 processos em operacionalização, né? E dentro dos processos que eu estou operacionalizando, eu vou ter um conjunto de ações. O processo 1 é feito de 3 ou 4 ações. O processo 2 é de 2 ações apenas, é um processo mais curto, mais ágil. O processo 3 tem 6 ações. Né? Então eu vou dividir isso nesse conjunto. E os processos têm que ser, eles sempre são olhados por um sistema. Né? Então, o que a gente chamaria de sistema temporal do projeto, aqui a gente vai chamar de entrada e saída, input e output. Né?
E é aqui que a gente vai criando valor, né? Então, a cada processo, a gente vai validando a produção de valor. Por isso que é tão importante analisar todos os processos, porque o valor global é a soma de cada um dos processos encadeados formando o todo, né? Que vai formar o valor do próprio sistema. Então, uma outra forma da gente entender um desenho, né, de entradas e saídas, né? Então, entrou no processo A, saiu do processo A, saiu do processo A, entrou no processo B, saiu do processo B, entrou no processo C. Finaliza o processo C, termina o processo C, finaliza todo o processo. Eu tenho um sistema formado por 3 processos com entradas e saídas encadeadas. Esse é um exemplo. Posso pensar dessa maneira. Então, isso é muito importante. A gente vai desenhar processos. Então, a gente vai entender a lógica das operações. Qual é a sequência que a gente tem que fazer para aquilo produzir mais valor, né? Com um melhor gerenciamento da minha capacidade produtiva, do meu tempo, da qualidade das interações dentro do grupo, de uma lógica racional das ações, né? Isso é extremamente importante se observar. Bom, a visão processual é a visão que ela, vamos dizer assim, ela se choca muitas vezes com a estrutura da gestão burocrática, que é aquela visão departamentalizada, que a gente costuma encontrar especialmente em organismos públicos muito grandes, muito robustos, com estruturas extremamente complexas e às vezes muito antigas, né? Onde eu abordo não pelos processos que estão acontecendo, mas justamente pela alocação de conjuntos de blocos de atividades, né? Não ordenadas processualmente, mas por uma funcionalidade departamental, por um vínculo departamental, né? E é por isso que os departamentos são muito complexos e difíceis de serem administrados, né? Por isso que um departamento ele tem múltiplas funções e múltiplas funções que deveriam ser separadas em processos, né? Aqui então modelos, né? De visão, um desenho de uma visão departamental, um fluxo departamental e um fluxo, por exemplo, processual. Então o que é que acontece, né? O acontecimento ele vai passando, né? Pelos blocos de ação, né? Dentro de uma determinada, né, linearidade. Então vocês veem ali como ele tem um certo rigor. Então o evento entra, né? Ele vai seguir um caminho, depois segue o outro, ele se divide, né? Então ele vai acabar criando duas linhas de atuação. Então aqui no departamento ele cria uma linha, depois cria outra e aí ele vai caminhando dentro do departamento. Então é como um fluxo, por exemplo, um documento. Vocês abrem um processo, né, para, por exemplo, inclusão de disciplinas. Vocês vieram de um outro curso e vocês fizeram várias disciplinas de teatro, por exemplo, e querem aproveitar essas disciplinas da dança. E vocês fazem uma solicitação, né, que vai passar por uma lógica departamental, né? Então vai passar por diferentes instâncias, vai seguir um caminho. A visão processual, ela é muito mais o quê? Ela é muito mais transversalizada, ela permite, né, que elementos de uma equipe, de um determinado grupo, operacionalizem ações no outro grupo, de acordo com as qualidades exigidas, o que é bem mais dinâmico e acelera muito mais o próprio processo. Então, a visão processual tem tendências a tornar mais dinâmica a atuação dentro dos projetos, por exemplo, e nos próprios processos organizacionais. Outros exemplos, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de como é que vão se desenhando. Então, essas organizações elas vão formar desenhos que são organogramas e fluxogramas. Então, fluxogramas que são os fluxos da ação, os fluxos de trabalho, os blocos de trabalho, que depois a gente vai entender lá no projeto a importância disso, né, para a gente poder distribuir, né, os blocos de tarefa, né, e uma visão mais hierárquica, né, que é muito mais ligada a uma visão funcional, uma visão departamental, que é bem mais rígida, e a visão processual, que é uma visão interfuncional, ou seja, eu posso realocar pessoas, elas não estão aprisionadas
pré-determinadas, pré-fixadas num departamento. Por exemplo, elas não estão pré-fixadas numa disciplina, então alguém entra e vai ficar a vida inteira numa disciplina, né? Então eu vou ser professor de tal coisa. Não, vai mudando a qualificação, vão surgindo novas demandas, vão se criando novos conteúdos, novos conhecimentos, e as pessoas também vão mudando os conteúdos, conhecimentos e mudando as próprias disciplinas. E isso é uma visão altamente interfuncional e processual. Bom, então, qual é a diferença numa visão processual para uma visão projetual? É que a visão processual determina que tudo que está no processo ocorre em várias camadas do tempo. E ocorre num vai e vem. É uma coisa que vai até um momento, depois retorna ao começo e continua, porque ele é um processo, ele tem uma continuidade. E o projeto ele não é contínuo, ele é descontínuo, ele é pontual. Então, o processo é um fluxo de ações no tempo e o projeto é um cronograma de execução no tempo, né, visando a geração de um resultado pontual, de um resultado específico. Então, eu falo de uma modelagem de processo contínuo e eu falo de uma modelagem de projeto descontínuo. Por quê? Porque o projeto ele é uma alocação específica. Né? Então, uma equipe de trabalho, um grupo, uma escola, ela tem processos, né, que são contínuos. Avaliações, por exemplo. Avaliações são processos contínuos. Né? Então, a gente sempre vai ter avaliações em todas as disciplinas, mas nem sempre a gente vai ter desenvolvimento de projetos. Então, isso revela muito, né, a maneira como as organizações e os grupos funcionam. Né? Então, quando a gente vê, né, uma abordagem fragilizada, precarizada dos processos e, portanto, isso afetando depois a construção dos projetos, a gente se encontra diante do quê? Dessa incapacidade ou da ausência de um planejamento e, portanto, da ausência daquilo que a gente estava falando, de um plano estratégico com objetivos e metas traçadas, né, de acordo com a visão, com a missão e com os valores daquele grupo, do que onde o grupo deseja chegar, o que ele quer atingir, o que ele quer ser. Né? Bom, aqui então um pouquinho da definição de processo. Então, processo é a soma de um escopo, mais um cronograma, mais um resultado e o valor que é agregado ao final do próprio processo. Né? Então, vocês podem ver isso na leitura dos textos depois. Né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia mais geral. Né? Com constantes entradas e saídas. Né? Então, sempre entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Entrada de mão de obra, entrada de insumo, entrada de investimento, entrada de demanda, entrada de informação e saída de um resultado. O resultado pode ser um produto, um subproduto, uma saída errônea, uma coisa que deu errado, né? O serviço resultante, etc. Fiz um pouquinho. Né? E aqui então alguns modelos, né, da gente. Esse aqui para nós não é tão importante, mas é para vocês entenderem que todos esses elementos eles vão ser transportados para sistemas de representação gráfica. Sempre a gente vai estar transformando tudo num sistema de representação gráfica. Né? E a gente tem vários tipos de processo. A gente tem os core process, que são os processos primários, aqueles básicos de execução direta, né? Então, uma coisa que tem que ser feita, propriamente dita, né? O processo, né, da ligar a cafeteira e fazer o café. Processos de apoio, né, que são processos ligados, então, alguém para fazer o café, né, da equipe, alguém tem que sair e comprar o café no supermercado ou na confeitaria ou em outro lugar qualquer, né? Então tem que ter alguém que saiba o endereço, que tenha uma noção de preço, que saiba fazer um pagamento, que possa, que tenha autorização, por exemplo, ou que então possa pagar e depois receber, etc. e tal. Né? E depois eu tenho um processo que é mais amplo, que é o processo da gestão como um todo. Né? Para desenvolver uma arquitetura de processos, a gente poderia usar uma ferramenta também, que é a ferramenta chamada análise, né, de Porter. Né? Mas aqui a gente não vai trabalhar tanto com isso. Então a gente já viu aquela da BSC, que a gente analisa, né, a questão dos indicadores, e essa aqui é só para a gente saber que elas existem também. Né?
os processos na maneira como eles são hierarquizados. Então, vocês estão entendendo, né? O que eu quero chegar é que a gente compreenda que há uma diferença e há uma distância entre o que a gente chama de processo de trabalho dentro de um grupo e um projeto. Então, o projeto não é o processo de trabalho, né? São duas coisas distintas. E aqui sim, né, a gente então está chegando ao finalzinho dessa etapa, né, e efetivamente a gente vai encontrar aqui uma estratégia muito importante, que é a utilização de todas as ferramentas, especialmente num campo que nos importa muito, que é a gestão do setor público. Né? Maneira como a cultura da organização pública vem se modificando, ficando cada vez mais complexa, mais aberta à inovação, né? E vem se tornando uma estrutura menos burocrática. E é isso então. Seguiremos então agora no próximo encontro.